E o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, e a GSP Holding, empresa que garante que vai investir cerca de 5 bilhões e 500 milhões de reais no Corinthians, vão trabalhar forte nas próximas horas para apresentarem o máximo de garantias possíveis. E o Corinthians está muito próximo de anunciar a renovação de contrato com mais uma das grandes joias das categorias de base. E o conselheiro vitalício Antônio Roque Cittadini registrou de forma oficial a sua candidatura à presidência do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre acordo de renovação com joia da base, que o Corinthians está muito próximo de confirmar. O Corinthians está trabalhando forte para resolver os contratos com os jogadores que são considerados as principais joias da base. Absolutamente que está acontecendo uma correria, principalmente depois do que aconteceu com o atacante Cauê Furquim. Cauê Furquim, que relembrando rapidamente, foi embora para a equipe do Bahia / Grupo City, depois deles pagarem a multa rescisória do jogador de cerca de 14 milhões de reais, sem ao menos comunicarem e entrarem em contato com o Corinthians. Claro que depois disso, o Corinthians vai resolvendo com outros jogadores para que não aconteça o mesmo. Há alguns dias atrás eu já informei a vocês a renovação do Guilherme Amorim, que também poderia acontecer a mesma coisa com o Cauê Furquim, e já está oficializado. Guilherme Pellegrini também a qualquer momento o Corinthians pode oficializar. Até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não estava, mas já está tudo certo. E agora o Corinthians corre atrás para resolver com o jovem volante André Luiz. André Luiz tem apenas 19 anos, também é um dos principais destaques da base. Inclusive já está treinando com o elenco principal e tem até chance de ser relacionado para o jogo contra o Vasco, principalmente, claro, depois das lesões do Carrilho e também do Martínez. O André Luiz, ele já tem um contrato até 2027, mas a ideia foi aumentar o salário do jogador para que, consequentemente, a multa fosse aumentada e agora o vínculo vai até provavelmente 2029. Então, o Corinthians trabalhando forte para resolver as pendências com os jogadores da base e, claro, para que não aconteça o que aconteceu com o Cauê Furquim. A minha opinião quanto à renovação do André Luiz é a seguinte: perfeito, tem que renovar mesmo. Conheço o André Luiz desde 2024, desde o ano passado que eu fui acompanhando jogos dele nas categorias de base. É um volante que, ao meu ponto de vista, é um dos mais promissores que surgiram na base do Corinthians nos últimos anos. Então tem que resolver mesmo essas pendências, não pode deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Cauê Furquim. Cauê Furquim agora fica se procurando culpado ou culpados, mas fato é que o jogador já foi embora e agora é trabalhar para que não aconteça o mesmo. O André Luiz é um volante de muita qualidade. Ele é eficiente tanto na marcação quanto também para ajudar a construir jogadas ofensivas. Então, absolutamente que já estava sendo monitorado por outras equipes, claro que já estavam de olho no jogador, e depois do que aconteceu com o Cauê Furquim, claro que acabou abrindo brechas para que, de repente, outros jogadores saíssem. Destacando que tudo isso é por causa da lei aqui do futebol brasileiro. Você não pode colocar a multa para clubes nacionais com valores acima de 2.000 vezes mais os salários dos jogadores. Para clubes europeus aí é liberado, mas para clubes brasileiros a multa é nessa condição que eu falei para vocês. E aí vem um grupo de fora, como o Grupo City, que tem bilhões e bilhões de dólares, compra o Bahia, acaba conseguindo fazer negociações da maneira que aconteceu com o Cauê Furquim. Então precisa mudar isso daí. Na questão do André Luiz, volto a dizer, tinha que renovar mesmo, porque é um dos principais nomes que o Corinthians tem hoje na base. E agora vamos falar sobre mais uma confirmação de candidato à presidência do Corinthians. Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente, conselheiro vitalício
registrou de forma oficial a sua candidatura ao cargo máximo do Timão. Segunda-feira, dia 25 de agosto, mais precisamente daqui a 3 dias, teremos eleição no Corinthians. É isso mesmo, não é ano eleitoral, tudo isso está acontecendo após o afastamento e destituição definitiva do Augusto Melo. E no caso agora teremos que ter a eleição de forma indireta. Teremos 3 candidatos. O Osmar Stabile, que até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não havia registrado a sua candidatura, mas deve acontecer a qualquer momento. Nesse momento que você está me assistindo, pode ser que ele já tenha registrado. André Castro, eu trouxe aqui exclusivo para vocês, ele foi o primeiro a registrar a candidatura dele. E ontem, no início da tarde de ontem, dia 21 de agosto, Antônio Roque Cittadini, uma figura muito conhecida entre nós torcedores, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol. Cittadini que se aposentou recentemente do Tribunal de Contas e se candidatou ao cargo máximo do Timão. Cittadini que já está concedendo algumas entrevistas falando sobre detalhes do que pretende fazer, cometendo algumas pérolas que está indignando a muitos corintianos, mas fato é que ele é candidato e há quem diga que ele tem muita força. Lembrando que essa eleição será decidida somente pelos 300 conselheiros, 200 trienais e 100 conselheiros vitalícios. A minha opinião quanto à candidatura do Antônio Roque Cittadini é a seguinte. Bom, já era esperado, já tínhamos rumores que o Cittadini iria se candidatar, inclusive um dia após a destituição do Augusto, que aconteceu no sábado, no domingo, no outro dia, eu trouxe aqui para vocês alguns nomes e no caso o Cittadini fazia parte desses alguns nomes. Então, não é surpresa, todos já estávamos aguardando que o Cittadini iria se candidatar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Será uma eleição que, na minha visão, é uma opinião. O candidato ganhador terá que fazer muitos acordos políticos. Ali, combinar isso, aquilo, cargo lá, diretor disso, adjunto daquilo, adjunto do adjunto. Porque é uma eleição que envolve somente os conselheiros. Osmar Stabile, há quem diga que está sendo aí colocado como favorito porque ele já está como presidente interino. O Cittadini há quem diga que ele tem muitas forças entre uma boa parte de trienais e uma boa parte também de vitalícios. O André Castro é o cara que promete o acordo bilionário, 5 bilhões e 500 milhões de reais. Inclusive ele concedeu entrevista coletiva ontem falando sobre a empresa. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Então será uma eleição que vai ser bastante complicada na minha visão. Para mim, o André Castro, sendo mais convincente, compliance e tudo em relação a esse investimento, se ele tiver realmente esse investimento, for comprovado, tudo de uma maneira segura para o clube, para mim, sinceramente, tem que ser ele. Não podemos pensar em outra coisa. Mas, claro, temos que aguardar tudo certinho e o Corinthians ter todas as garantias. Mas, Cittadini confirmado é candidato. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais assuntos do momento. O investidor bilionário estaria disposto a investir cerca de 5 bilhões e 500 milhões de reais no Corinthians, após o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, trazer o nome da empresa. Agora a promessa é de mais detalhes, de trazer mais detalhes para realmente comprovar que a empresa ou seus outros parceiros terão condições de fazer, no caso, fazerem esse aporte, esse investimento dentro do Corinthians. Já sabemos o nome da empresa que o conselheiro, o candidato à presidência André Castro, garante que vai investir 1 bilhão de dólares no Corinthians, algo na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais. É a GSP Holding. Rapidamente, falando mais um pouco sobre a empresa, é uma empresa que foi criada para controlar e administrar participações em outras sociedades. Existem 2 companhias registradas com esse nome no Brasil e está localizada em Goiânia e foi fundada em 2016. Sua atividade principal é a de holding de instituições
não financeiras, ou seja, atua como controladora de outras empresas sem exercer atividades financeiras diretas, destacando que o GE trouxe uma informação nessa sexta-feira, 22/8, que a empresa não é banco. No caso, o GE explicou que é uma empresa que trabalha comprando créditos, por exemplo, dívidas. Alguém tem uma dívida de R$ 100, vende para a empresa por 80 e eles acabam ganhando em cima disso, algo nessa natureza que hoje é conhecido como factoring. Mas, enfim, vamos lá. O nome já foi revelado, como eu acabei de falar a vocês, e absolutamente que depois que a empresa surgiu, que ficamos sabendo o nome, claro que a maioria de nós começamos a fazer pesquisas sobre a empresa, redes sociais e tudo mais. No Instagram, uma página que eu encontrei estava fechada, uma outra página não estava aceitando, no caso, solicitações também, considerando que estava no modo privado. Enfim, queremos saber detalhes sobre a empresa, no caso, para que realmente se comprove que terão condições de, no caso, investir esse dinheiro no Corinthians. Primeiramente, a intenção do André Castro e também desses investidores é, nas próximas horas, apresentarem mais detalhes sobre essa empresa, principalmente detalhes jurídicos envolvendo compliance, que é um mecanismo que vai apurar e verificar tudo sobre as condições da empresa para deixarem tudo comprovado da melhor forma possível, para que, se de repente na segunda-feira o André Castro vencer a eleição, isso realmente vai acontecer. Então, nas próximas horas, já que a eleição daqui 3 dias é na segunda-feira, o André Castro e esses investidores vão trabalhar para deixarem tudo o máximo da transparência possível, principalmente provar que a empresa, que tem um capital social de pouco mais de 6 bilhões de reais, terá condições de investir esses mais de 5 bilhões dentro do Corinthians. A minha opinião quanto a GSP Holding e o André Castro trabalharem nas próximas horas para apresentarem mais detalhes sobre esse investimento bilionário é a seguinte. Bom, falando um pouco da coletiva do André Castro, eu particularmente achei que tivemos avanços, porque ele revelou o nome da empresa, ele divulgou o nome da empresa, a GSP Holding se manifestou, inclusive deixando bem claro que tudo depende do André ser eleito, dele ser o presidente do Corinthians, para fazerem esse investimento. Agora, nos próximos dias, é realmente provar com detalhes jurídicos que realmente, caso o André vença a eleição, esse dinheiro chegará ao Corinthians. O Corinthians precisa de garantias, o Corinthians precisa de segurança. Por quê? Eu acredito que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a Taunsa. Entenderam? A Taunsa foi uma empresa que prometeu muitas coisas para o Corinthians e no final das contas, hoje tem uma ação de quase 30 milhões de reais o Corinthians cobrando da empresa. Tivemos também, claro, questões relacionadas à VaideBet, mas a VaideBet, enquanto esteve no Corinthians, pelo menos pagou. Aí teve a questão que eles deixaram pelo mecanismo que a empresa estava sendo difamada e tudo mais. Aí foi pelo fato que aconteceu das investigações, mas também vem à cabeça tanto Taunsa quanto a VaideBet. A Taunsa sumiu, a VaideBet eu acredito que ainda continua as suas operações. Então o que nós torcedores não queremos são novamente promessas vazias. Então eu espero que nas próximas horas coloque-se o máximo de garantias possíveis. O Corinthians necessita de uma segurança. O Corinthians, se for preciso colocar mais empresas para garantirem, tipo, se uma não cumprir, a outra ficar responsável, que seja feito isso. Como eu já venho falando a vocês, eu sempre levo as coisas para os lados positivos e estou torcendo muito, mas muito mesmo, para que tudo seja comprovado da melhor forma possível, com garantias, tudo registrado e tudo mais, para que esse dinheiro realmente chegue no nosso Corinthians, porque sabemos que é algo que poderá mudar o cenário do nosso timão pela questão financeira. Então prometem mais detalhes para provar realmente que
tem condições. Para mim, sinceramente, 5 bilhões e pouco de uma empresa que tem um capital de 6 bilhões e pouco, devem haver mais empresas e existem mais empresas juntos, no caso, com a GSP Holding. Então, vamos aguardar. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da candidatura oficial do Antônio Roque Cittadini? O que vocês querem? Querem que ele vença? E sobre o André Luiz, mais uma joia da base, que o Corinthians está prestes a confirmar a renovação do contrato. E quanto à empresa, o candidato, o André Castro, trabalharem nos próximos dias para provarem que realmente a empresa terá condições de fazer esse investimento de mais de 5 bilhões, 500 milhões de reais dentro de mão. O que vocês acham? Tudo será comprovado mesmo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!